Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos, mais densos e ao mesmo tempo fascinantes da Bíblia, o primeiro capítulo de Efésios. E se preparem, viu? Porque isso aqui não é só uma carta antiga, não é? Na verdade, a revelação de um plano cósmico gigantesco que atravessa toda a eternidade. E olha só como o apóstolo Paulo já começa com tudo. Essa frase uau, é poderosa. Ela define o tom para absolutamente tudo o que a gente vai ler. A grande chave para decifrar esse capítulo, e talvez a carta inteira, está bem aí. A pergunta é, o que são exatamente essas bênçãos espirituais? A resposta, eu garanto, é bem mais surpreendente do que a gente imagina. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, a gente entende o grande propósito da carta. Depois, vamos ver uma estrutura única com 3 verbos bem simples. E, por fim, a gente detalha o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse plano simplesmente magnífico. Vamos lá? Bom, para começar, vamos entender o contexto, porque de onde é que vem uma mensagem tão grandiosa, tão cósmica? A resposta é um tanto inesperada. Vem de uma cela de prisão. Pensa na cena. Paulo está lá, preso em Roma. Isso anos depois de ele ter fundado a igreja em Éfeso. E é de dentro da prisão que ele escreve. E não é uma carta só para uma igreja, não. A ideia era que fosse uma espécie de carta circular, sabe? Para rodar e fortalecer todas as comunidades cristãs ali daquela região. E é exatamente isso que torna essa carta tão especial. Sabe, muitas das outras cartas dele eram para corrigir problemas específicos, combater um ensino errado aqui e outro ali. Mas Efésios tem outra missão. A ideia aqui é expandir a nossa visão, revelar o plano de Deus para unificar absolutamente tudo, o que está no céu e o que está na terra, em Cristo. É grandioso demais. E tem mais, a carta inteira pode ser resumida de um jeito genial. Apenas 3 verbos. Dá uma olhada nisso. É assim, ó. Primeiro, sentar. Os capítulos de 1 a 3 explicam a nossa nova posição, quem somos, onde estamos, seguros em Cristo, ok? Depois vem o andar. Os capítulos 4 a 6 ensinam como viver essa nova realidade no dia a dia. E por último, permanecer. A parte final do capítulo 6 equipa a gente para a batalha espiritual. Sentar, andar, permanecer. Simples assim. E muito, muito poderoso. Certo, agora sim, vamos mergulhar no coração do capítulo 1. E tudo começa na fonte, na origem de tudo, a obra de Deus Pai. É aqui que esse plano cósmico todo começa a ser desenhado. E aqui vai uma curiosidade que é simplesmente fantástica. No grego original, os versículos do 3 ao 14 não são um monte de frases separadas, não. É uma única, longa, contínua sentença de 202 palavras. Imagina isso! É como uma cascata de louvor e teologia que não para. Essa frase gigantesca funciona na prática como um verdadeiro hino da graça. E ele é perfeitamente estruturado para mostrar o trabalho de cada um da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma obra de arte tanto na literatura quanto na teologia. E esse hino tem 3 partes, 3 movimentos bem claros. Primeiro, o Pai, que elege e predestina. Depois, vem o Filho, que redime e perdoa. E para fechar, o Espírito, que sela e garante. Vamos olhar cada um deles de perto. Então, tudo começa com a ação do Pai. É importante entender isso. O plano não começou com a gente. Começou em Deus. Antes mesmo do mundo existir, por puro amor, ele já tinha escolhido e predestinado um povo para ser adotado como filhos. E qual o objetivo final disso tudo? O louvor da sua glória, da sua graça. Ok, vamos agora para o segundo movimento desse hino. Aqui o foco muda para a ação do Filho, que é, central, indispensável. A palavra-chave aqui é redenção. E olha, não dá para pensar em redenção como um simples perdão, não. A palavra original carrega uma imagem muito forte, a de um resgate de escravos ou de reféns, uma libertação que só acontece depois que um preço muito, muito alto é pago. E a carta não deixa nenhuma dúvida sobre qual foi esse preço, o sangue de Cristo. E o resultado desse pagamento? A remissão total dos pecados. É como ter uma dívida impagável completamente cancelada. Só que a redenção é ainda maior do que o perdão. Ela revelou o que Paulo chama de o mistério. Pensa num segredo divino guardado por séculos. E qual era o segredo? O plano de Deus de, no fim, juntar tudo de novo, unificar todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, debaixo da liderança de Cristo. E com isso, a gente chega no movimento final do hino.
que mostra o papel, olha, crucial do Espírito Santo nesse plano todo. E o Paulo desenha aqui uma sequência bem clara, um passo a passo. Primeiro, a pessoa ouve a palavra da verdade, o Evangelho. Segundo passo, ela crê nessa mensagem. E então, como resultado dessa fé, ela é selada com o Espírito Santo que foi prometido. Esse tal de selo é uma metáfora incrível, com pelo menos 3 significados. Pensa num selo de cera que se usava em cartas antigas. Primeiro, ele indicava propriedade. De quem é a carta? Do remetente. Então o selo mostra que nós pertencemos a Deus. Segundo, autenticidade. O selo provava que a carta era genuína. O Espírito valida a nossa fé. E terceiro, proteção. O selo garantia que ninguém ia violar a carta. A gente está seguro, guardado por ele. E o Espírito Santo tem outra função. Ele é o penhor da nossa herança. A melhor analogia para isso hoje em dia seria o sinal, a entrada que a gente dá na compra de um imóvel. Aquele valor inicial é a garantia de que o resto do pagamento vem depois e que o imóvel será nosso. O Espírito é essa garantia, essa certeza do que a gente ainda vai receber. Tá, e daí? O que tudo isso significa na prática, no dia a dia? A carta volta para aquele ponto inicial e nos lembra: as maiores bênçãos, as mais importantes, não são materiais. O grande foco do Evangelho está nas bênçãos espirituais. E não, essas bênçãos não são coisas abstratas, teóricas. Elas são muito práticas. É ter um coração novo, com desejos novos. É ter paz com Deus e sentir a paz de Deus. É ter consolo na hora do aperto. É ser livre da escravidão do pecado. É ter uma consciência limpa. É desenvolver um caráter com amor, alegria, paz. No fim das contas, isso muda completamente a nossa vida. E o Paulo fecha o capítulo com essa imagem que é, assim, de tirar o fôlego. A igreja não é só um prédio ou uma organização, ela é o corpo de Cristo. Pensa nisso, é o meio pelo qual ele, que preenche o universo inteiro, se manifesta aqui no mundo de forma plena. E aqui fica uma reflexão para a gente levar. Se tudo isso é verdade, se fomos escolhidos, redimidos e selados para receber uma herança que é eterna, como é que essa consciência não transforma as nossas prioridades aqui na Terra? Como isso muda o que a gente valoriza e o jeito que a gente vive o nosso dia a dia? Fica aí a pergunta.